Paz, igreja amada, sejam todos bem-vindos a esse culto online, em nome de Jesus. Peço agora que vocês compartilhem esse culto online. Já aperta aí no botão curtir enquanto você está assistindo, para você não esquecer. Comenta, compartilha, manda nos seus grupos do WhatsApp, coloca no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo da igreja. Envia essa live aí, agora é o momento de você evangelizar. Usa aí esse instrumento para você evangelizar e compartilhar essa live com sua família, com seus amigos, com seus amigos de trabalho, tá bom? E também quero convidar vocês a pegar a Bíblia de vocês para poder acompanhar junto comigo, tá? Então vou te dar 2 minutinhos, corre lá, chama toda a sua família, faz desse lugar um lugar a casa de Deus, Betel, lugar da habitação de Deus, casa do pão, onde a palavra vai ser falada, vai ser ministrada. Então ajunta aí a sua família, chama para assistir com você. Amém? Vamos então, vamos orar para dar início. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, estou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem falado através dessas gravações. Pelo menos para mim eu posso dizer que tem sido uma bênção para minha vida. E o poder assistir depois, né? Que quando você está na igreja, você assiste ali uma vez e você fala, ai, nossa, queria tanto ver de novo esse culto. E a gente não tem a oportunidade de rever. Mas agora com essas gravações a gente pode assistir de novo, a gente pode entender melhor, a gente pode compreender. Então tem sido uma bênção, né? O Senhor sabe como fazer e sabe como agir em todas as coisas. Então vamos orar? Feche os olhos de vocês agora. Orem comigo aí. Intercede, fala pro Senhor que você quer ver o Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Fala que tua serva ouve, fala que teu servo ouve. Nos conduz, ó Deus, na direção da tua palavra, da verdade, Senhor, que nós possamos conhecê-la, Pai. Cada dia mais e mais, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo. Toda a honra e glória nós rendemos a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos conduz essa palavra, leva as nossas mentes cativas ao teu querer, Senhor, realiza através de nossas vidas, Pai. Oh Deus, que essa palavra possa, Senhor, entrar na nossa mente, renovar na nossa mente, cair no nosso coração e mudar o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos sair mudados, Senhor, praticando a palavra, praticando, Senhor, a presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema desta noite é salve sua família. O texto base está em Gênesis 6. Nós temos tratado um pouquinho a respeito de intimidade, nós temos tratado a respeito do quarto, do secreto, nós temos falado a respeito da prática da fé, que nós devemos praticar tudo aquilo que nós temos ouvido, né? O Senhor, Ele nos traz uma direção e nós precisamos colocar essa direção em prática. E o que foi colocado no meu coração essa semana foi a respeito de família, para nós falarmos um pouquinho sobre família, e é sobre isso que nós vamos decorrer o texto dessa noite. Então acompanha comigo aí em Gênesis 6, vai falar aqui a respeito da corrupção geral do ser humano, né? Vai falar aqui que a corrupção estava cheirando tão mal às narinas do Senhor, que o Senhor se entristeceu. Aqui no 6 ele usa a palavra arrependeu-se, mas no original quer dizer entristeceu-se, tá? Então vamos ler assim. Vamos começar a partir do 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça
aos olhos do Senhor. Então eu já começo dizendo que, ainda que nós estamos num mundo corrompido, num mundo cheio de corrupção, num mundo cheio de iniquidade, cheio de pessoas sendo entregues aos teus próprios desejos, porque quando nós lemos esse texto, parece que ele está falando a respeito dos dias de hoje. É tão tremendo assim quando você lê uma palavra tão antiga, mas falando tão atualizada ainda nos dias de hoje, né? Fala ali da corrupção, do Senhor se entristecendo. A gente vê aqui, né, a tristeza do Senhor, porque ele diz assim, né? Até o animal, o réptil, as aves, porque eu me arrependo de haver feito. E aqui no 6 que fala, e pesou-lhe em seu coração. O Senhor usou uma forma de linguagem para que nós pudéssemos entender aquilo que ele estava falando, né? O tamanho a tristeza de Deus. Mas, porém, teve um do qual ele achou graça. Então, ainda que a gente está nesse mundo corrompido, nesse mundo perverso, vale a pena, irmãos. Vale a pena nós entregarmos a nossa vida em favor do Senhor, porque não vai ser em vão, é notório para o Senhor. Ele está nos vendo, ele vai achar graça de nós diante de um mundo corrompido e nós vivemos em obediência da maneira que Noé fez. Aí diz assim o 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Então ele diz a respeito de duas coisas, né? Ele acaba dizendo assim, e Noé andava com Deus, e Noé era justo e reto. Noé era justo e reto porque ele andava com Deus. O andar dele com Deus tornou ele justo e reto, e isso trouxe graça para ele aos olhos do Senhor, por causa da diferença que ele fazia no lugar onde ele vivia. E diz assim o 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Aí Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. E aí Deus vem dando uma ordem para Noé. Faze para ti uma arca de madeira. E aí ele fala, né, de gofer, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora. Ele vai dando as diretrizes de como que era para construir aquela arca, aquele grande barco, o que era para ele fazer. E aqui eu vejo um homem obediente. Porque se hoje, diante de uma situação onde nós vemos, é fato, é uma realidade, toda a humanidade corrompida, e chegasse Deus e falasse para nós, então eu quero preservar você. Para preservar você, eu quero que você faça, que você construa um barco, assim, assim, assado, com as diretrizes que eu tô te mandando, para que você seja preservado. Isso seria loucura. Se isso seria loucura para os nossos dias, naqueles dias também foi loucura. Porque naqueles dias não havia chuva, havia aquele orvalho que brotava da terra para regar as plantas, mas a chuva mesmo não acontecia. Então imagina Noé saindo com esse discurso para aquela população, para aquelas pessoas, dizendo a respeito do juízo de Deus, que o juízo de Deus estava vindo e que se alguém, né, queria entrar na arca, livrar ali a sua vida. Eu acredito que Noé evangelizou aquele povo. E no 18 diz assim, mas contigo, Noé, mas contigo estabelecerei o meu pacto,
E entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E o Senhor lança ali uma promessa, falando, faz conforme tudo que eu te ordenar. E vai entrar na arca não somente você, mas vai entrar a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Irmão, se levantar um na sua casa, talvez hoje é só você, marido, que está na igreja. Às vezes é só você, mulher, esposa, que está na igreja. Filho, às vezes é só você, filho, que está na igreja. Mas importa que um levante para interceder pela família. Porque a família, ela é um propósito de Deus na terra. Através das famílias, hoje nós temos igreja. As igrejas são compostas por famílias, por conjunto de pessoas. Então o Senhor, Ele vela, Ele preserva a família. E quando nós vamos para a igreja, um da família, e um começa a orar, e um começa a interceder, e um começa a buscar e a jejuar e a viver em prol esse princípio, Deus, ele começa a mover. Porque a Bíblia fala que ele é justo, porque isso havia em Noé, não por causa de Noé, mas por causa do próprio Deus. Porque ele teve um encontro com Deus, ele sabia quem Deus era, e isso fez parte da vida dele, a justiça e a retidão, como declarou ali, porque ele andava com Deus. E se nós andarmos com o Senhor também, creia que não somente você, mas você e a sua casa servirá ao Senhor. Amados, então ele lança ali uma profecia para Noé, dizendo, Noé, não somente você, mas os seus eu vou salvar. Então nós temos a responsabilidade de salvar a nossa casa, irmãos. Porque ali a gente não sabe o quanto tempo que levou para ser construída essa arca. Uns dizem que foi 120 anos, outros dizem que foi 130 anos, eu não sei. Mas levou um tempo do qual Noé com certeza anunciou o juízo de Deus, anunciou o que viria, anunciou aquilo que João Batista anunciou quando ele chegou. Qual que era o discurso de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é próximo. E ele também anunciou, porque se nós lermos lá em 1 Pedro 3,18, vamos abrir lá, abra comigo aí, 1 Pedro 3,18, diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então Noé pregoou para espíritos em prisão, e a longanimidade de Deus estava presente naquele lugar. Porém, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. E o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer que a nossa responsabilidade na nossa casa, na nossa família, é salvar a nossa família. Aí você deve dizer assim, mas então nós não devemos pregoar o evangelho? Sim, nós devemos pregar como Noé fez aqui. Ele chamou ele de pregador, aquele que pregoou a palavra, aquele que pregoou o juízo de Deus. Mas quando você prega, a nossa responsabilidade é anunciar acerca do juízo de Deus. Mas cada um vai ter a sua responsabilidade de querer entrar na arca e não querer entrar na arca. Isso é uma escolha individual de cada pessoa.
Então, na nossa casa, o nosso objetivo é salvar a nossa família. E fora da nossa casa, o nosso objetivo é anunciar o juízo de Deus, as coisas que estão por vir. Porém, Noé aqui, ele anunciou, ele falou, mas ele declara ali que só 8 pessoas foram salvas. E quem eram essas 8 pessoas? Somente a família, ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 esposas. Somente eles entraram na arca. E aí eu fiquei pensando, mas eles também não poderiam ter duvidado, eles também não poderiam ter falado, nossa, mas esse homem tá louco. Porque é isso que as pessoas pensam a respeito de nós. Quando nós saímos a evangelizar, quando nós saímos para falar a respeito do juízo de Deus, que o reino dos céus está perto, quando a gente começa a dizer arrependei-vos, quando nós começamos a declarar esse discurso para a população, para a nação, o que as pessoas nos têm como loucos. Imagina como é o espírito dessa época. O espírito dessa época está lá em Lucas 17, 27. Vamos ler lá também. Eu já estava aqui marcado, foi rapidinho. O espírito dessa época é o mesmo da época dos dias de Noé, porque ele diz aqui em Lucas, ele volta dizendo o mesmo discurso. Nos fins dos tempos, essa é a família da qual vai se levantar. Lucas 17, 27, leiam comigo. Comiam, bebiam, casavam-se, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Quer dizer, aquelas pessoas estavam distraídas, vivendo suas próprias vidas. No seu intelectual, na sua razão, na sua condição, se apoiando na sua condição financeira. Esse era o espírito da época e esse é o espírito da época hoje. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, a mesma coisa que aconteceu lá com Noé no passado é a mesma coisa que acontece hoje. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos cuidar, irmãos. Cuidar da nossa família. Viver verdadeiramente o Evangelho. Que o Evangelho possa estar impregnado, porque isso é o discipulado. O discipulado é você discipular de perto, é você estar de perto, é a pessoa ver as suas ações, ver as suas atitudes. Lembra o que nós falamos em uma das lives, em um dos cultos? Que o nosso discurso, junto com as nossas atitudes, elas têm que andar alinhadas. Porque não adianta eu falar para o outro fazer alguma coisa se eu mesmo não faço aquilo que eu mesmo estou dizendo. Não há verdade. Mas as pessoas acompanhavam Jesus não somente por causa dos sinais, não somente por causa dos milagres, mas porque o discurso dele estava coerente com as atitudes dele. Ele fazia, ele pregava, ele falava, e era a mesma coisa, as atitudes com a fala dele. Então, pai, você tem que ser assim, mãe, você tem que ser assim, filho, você tem que ser assim. Dentro da sua casa. Porque é muito fácil quando nós saímos para evangelizar e nós falamos do amor de Deus, ou quando nós estamos em família na igreja, mas o difícil é dentro do lar, é dentro da casa. Dentro da casa eu preciso ser esse representante, dentro da casa eu preciso ser essa pessoa. Se nós vemos ali em João, acho que eu não anotei, mas vamos ler lá.
João, ele estava tão impregnado do Senhor, tão impregnado do Senhor, que disseram assim, João 1:19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém os sacerdotes e os levitas para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou, eu não sou o Cristo. João Batista era tão parecido com o Senhor, era tão parecido com Cristo, que ele teve que confessar e dizer, não, eu não sou o Cristo. Será que as pessoas da nossa casa, os próximos, podem olhar para nós e dizer, ô Érica, é você o Cristo ou eu tenho que esperar o outro? Nós precisamos chegar a esse ponto das pessoas olharem para nós e confundir. Nossa, mas você é o Cristo? E eu tenho que confessar, não sou eu o Cristo. O Cristo é aquele que vai vir nos buscar. Será que nós estamos conseguindo dar esse testemunho? Porque para a família de Noé, como era loucura para toda aquela nação, para todo aquele lugar, será que não era loucura para os filhos? Será que não era loucura para a mulher? Será que não era loucura para as esposas dos filhos? E eles se submeteram e eles entraram naquela arca? Mas certamente a vida de Noé era tão real, tão visível e tão apalpável, que eles viam Deus em Noé. Porque senão eles não teriam entrado na arca. E eles entraram. Então esse tem que ser o nosso testemunho frente à nossa casa, frente aos nossos familiares, frente àquelas pessoas que nós estamos dia a dia juntos, colados. Porque é nessa hora que eles vão ver se nós temos mesmo o Senhor ou se nós estamos vivendo somente de fachada. Como que você é, marido, com a tua esposa? Como que você é, esposa, com teu marido? Como que você é, filho, frente aos seus pais? Você é obediente? Como que você é? É na nossa casa que nós temos que dar testemunha, onde ninguém vê, irmãos. Porque ser sal dentro da igreja, ser sal junto com os irmãos, ser sal numa evangelização, a gente até consegue ser. Mas ser sal aqui, ó, no lugar onde a pessoa tá me vendo 24 horas, quando eu bato meu dedão do pé, quando eu queimo meu dedo lá na panela, quando eu me aborreço com uma situação, é aí que a pessoa precisa ver se eu tenho o Cristo ou se eu não tenho o Cristo, qual vai ser a minha reação. E certamente a reação de Noé era uma reação onde Deus estava presente, a ponto de todas aquelas pessoas poderem entrar naquela arca e ser salva por causa da bondade, por causa da misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Então não importa se você está sozinho na igreja, se o seu marido ainda não foi, se a tua esposa ainda não foi, se o teu filho ainda não foi, confia no Senhor de todo o teu coração. Como eu falei aquele outro dia, a fé não é somente acreditar, mas é depositar toda a tua confiança, é você entregar o coração nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu não estou vendo. Como Noé ali, eu não tô vendo a chuva cair, mas eu sei que ela vai cair porque o Senhor falou, porque o Senhor determinou. Então eu confio e eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Então depositar toda a sua confiança e andar, e levar, e carregar essa presença de Jesus na sua casa, aonde você estiver, a ponto do teu marido olhar para você e desejar ter Jesus. A ponto dos seus filhos olhar para você e desejar ter Jesus. Eu tô como Paulo, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu sigo pro alvo. Se eu errei, eu tento melhorar no outro dia. Se no outro dia eu não conseguir, eu levanto de novo e eu vou para cima. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo a perder.
Então nós vemos a obediência dele, nós vemos ele anunciar a respeito do juízo de Deus ao povo, às pessoas. E às vezes, sabe, irmãos, a gente quer sair para fazer tanta obra, a gente quer sair para ir para as missões, para evangelizar, mas nós não estamos dando testemunho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós não honramos nosso marido, nós não submetemos e vice-versa, marido, mulher. Nós precisamos dar primeiro testemunho no nosso lar, na nossa casa, cuidar, governar bem do nosso lar, da nossa casa. E aí, depois disso, o Senhor vai colocar algo nas nossas mãos para nós fazermos aí fora, porque a nossa obrigação aí fora é anunciar. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o momento. O Senhor vai voltar, Ele vai vir nos buscar, e é uma mensagem que para o mundo é uma loucura. Mas nós sabemos a realidade, nós devemos o que? Profetizar, falar, a fim de que as pessoas se convertam. Mas a nossa casa não. A nossa casa você vai ter que falar, você vai ter que viver, você vai ter que ser um testemunho para que eles possam se converter. Não lembro-se em Provérbios, que fala a respeito da mulher, que a mulher ganha um marido, não por suas palavras, mas por sua atitude. Sem palavras, ela ganha um marido. Por que sem palavras? Por causa da atitude dela. Ele começa a reconhecer que aquela que era no passado não é mais. Ela mudou, ela está transformada. Aconteceu uma metanoia, aconteceu uma mudança de mente, ela virou outra pessoa. E por causa desse testemunho, ele começa a se dobrar. E ele começa a se render. Por causa do quê? Por causa da verdade. O que eu tô vendo é verdade. Eu era cego, agora eu vejo. Nós precisamos, sabe, abrir esses olhos, mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e principalmente dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. A nossa maneira de viver. Lá em Deuteronômio 6:7, diz assim, ó: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da porta de tua casa e nas tuas portas. Fala que o homem, que a mulher, que o pai, que a mãe, eles precisam fazer esse papel de anunciar em toda a oportunidade a palavra de Deus. Quando estiver no caminho, olha, filho, o sol. Você sabia que a face do Senhor brilha como um sol? Você sabia que Ele é o sol da justiça? Tudo, usar a natureza, a criação. A Bíblia fala assim que os céus declaram a glória de Deus. Toda a criação declara a glória de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que formou, tudo isso declara a glória de Deus. Ninguém consegue explicar, irmão, só pode ser Deus para criar todas essas coisas. Então a Bíblia fala assim, usa. Enquanto você estiver à roda da mesa, quando você estiver comendo, tomando seu café da manhã, almoçando, jantando, introduza a palavra. Fala. Nossa, filhos, vamos abençoar essa comida aqui. Sabia que foi Deus que preparou tudo isso, essa mesa? Foi Ele que deu a providência. Papai trabalha porque o Senhor abriu uma porta de emprego. Você sabia que nós estamos aqui sentados à mesa, a mamãe está aqui, papai está aqui, porque o Senhor dá o fôlego de vida? Então Ele vai falando para nós instruirmos os nossos filhos, e é tão lindo que Ele vem
dizendo: conta os feitos do Senhor para os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Por que o Senhor fala tanto de família, tanto de intimidade, tanto de inculcar na cabeça da criança, na cabeça dos filhos a respeito do Senhor? Porque aquilo já vai trazendo ele para o propósito eterno, para a identidade dele. Uma hora você estava perdido, mas daí o Senhor, ele morreu numa cruz para nos comprar. O preço foi o preço de sangue, hoje nós somos reconciliados, nós somos filhos de Deus. E aí você vai contando toda essa história, a história da salvação, a história da redenção, o plano de salvação para os teus filhos. E quando ele crescer, ele já vai crescer com essa mente aberta, com essa mente renovada. Então nós precisamos se envolver a cada dia mais com o Senhor, a fim de que a nossa família, os da nossa casa, aquele que é nossa obrigação salvar, nossa obrigação com o nosso testemunho, com a nossa vida com o Senhor, impactar eles. Eles precisam estar na casa sentindo o perfume. O bom perfume de Cristo precisa soar de nós, precisa fluir, para que a nossa casa seja, sabe, totalmente influenciada por esse perfume. E nós só vamos conseguir exalar esse perfume se nós estivermos juntos com o Senhor, tivermos intimidade com o Senhor. Porque não tem nada que possa resistir ao poder de Deus, irmãos. Não tem nada que possa resistir. E o que eu vejo hoje são que as pessoas, elas estão vendo sinais. Elas estão vendo sinais, elas estão vendo que Jesus está próximo e as pessoas estão se perdendo nessa coisa de: nossa, olha os sinais, o Senhor está voltando, olha os sinais. Nós temos que olhar os sinais, é por isso que a Bíblia fala assim: ora e vigia. Nós precisamos estar atentos aos sinais, nós precisamos estar atentos, não ora e vigia, não vigia para não pecar. O vigiar é para você ver o que está acontecendo. E a partir dessa informação, nossa, tá chegando, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar na presença do Senhor. Então, se eu posso deixar hoje uma palavra para os irmãos, seria essa: exala o bom perfume, nem que seja um na sua casa. Nem que seja um na sua casa. Mas se você estiver vivendo a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essas pessoas vão te confundir, vão dizer para você: é o Cristo ou tem que esperar outro? Elas vão te reconhecer, vão reconhecer a autoridade de Cristo que é sobre a sua vida e elas vão se dobrar a esse evangelho, porque o evangelho, ele é atraente para aqueles que têm um coração quebrantado, os corações contritos. Então, se eu posso deixar essa palavra hoje, nessa noite, é essa: que você se dobre verdadeiramente na presença do Senhor, porque a nossa responsabilidade é minha e sua, de ganhar a nossa família, os da nossa casa, que através de mim e que através de você, a tua casa se converta, que a tua casa entre na arca e seja preservada daquilo que o Senhor tem para os finais dos tempos, para aquilo que vai acontecer, para aquilo que vai se suceder lá fora. Todos esses sinais, que nós venhamos estar preservados debaixo da graça, da potente mão do Senhor. Amém? Essa é a palavra dessa noite, que você possa ser abençoado, em nome de Jesus. Compartilha, tenta ler um pouquinho mais essa palavra aqui, vê o que Deus realizou na vida de Noé, vê ali o que por causa dele o Senhor fez, por causa da misericórdia, da bondade dele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Papai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio, Pai. Cuida, Deus, das nossas famílias. Senhor, todas as famílias da nossa igreja,
Todas as famílias que ainda vão se converter, Senhor, através da palavra de Deus, ó Pai. Nós colocamos elas diante da Tua presença, Senhor. Que nós venhamos cuidar, Senhor, ser justo e reto diante da Tua presença como Noé, a fim, Senhor, de que possa achar graça aos Teus olhos, ó Deus. E o Senhor preservar a nossa casa. E o Senhor preservar, Senhor, a nossa família por causa do amor de um, Senhor. Todos possam ser contemplados com essa graça, Senhor. Todos possam ser convertidos. Todos possam acreditar, Senhor, naquilo que nós temos propagado e na profecia, por causa, Senhor, de um testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, papai, nos faz essa família forte, torre forte nas mãos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança cada família, cada lar, cada casa, cada membro, Senhor. Fortalece a Tua igreja, aquele que está desviado, aquele que não tem força para voltar, aquele que está com depressão, espírito de suicida. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Esforça, Senhor, o Teu povo, Senhor. Restaura, Pai, a cada um, ó Deus. Fortalece, Senhor, fortalece cada um em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nenhuma arma forjada, Senhor, do inimigo, Senhor, prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus, ó Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda essa situação contrária, toda a opressão das trevas, Senhor, em nome de Jesus, que todas as trevas retrocedam, ó Papai, e que só o Senhor, ó Pai, reine, Senhor, sobre toda a terra, Pai, porque Teu é o governo, domínio, poder, ó ação de graça, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Ti, Papai, nós Te rendemos glórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.